infelizmente. Vamos por aqui Eu acho mesmo. que é melhor pelo celular, mas não tem problema, né? Bianca, é uma alegria estar aqui com você novamente, Realmente, boa para noite você para poder dividir com a todos. gente um pouquinho esse conhecimento todo que você tem aí da sua especialidade, que é muito importante. E hoje nós escolhemos o tema das células NK nas falhas de implantação, na imunologia reprodutiva, né? E nós queríamos, Bianca, que você falasse um pouquinho para a gente o que são as células NK. Bem, células NK, NK é uma abreviação de Natural Killer, né? O nome já fala, assassinas naturais. Alguns pacientes chegam a rir, porque eles nunca ouviram, né? E quando eu falo em célula Natural Killer, o pessoal ri. São células muito importantes, células de defesa que todos nós temos, No homens, nosso mulheres, organismo. crianças, elas circulam pelo nosso organismo e elas vão nos proteger de infecções virais, bacterianas, parasitárias, células tumorais, tá? São células que nós mulheres temos tipos específicos circulando pelo sangue e no útero, e elas são muito importantes na imunomodulação para a gravidez, tá? Para a implantação do embrião, para a formação dos vasos sanguíneos placentários, um aumento de células NK ou até mesmo uma baixa importante de NK vai levar a uma O falha da equilíbrio, né, implantação. Bianca? Tanto para mais quanto para menos, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho... na verdade, uma coisa ou outra pode prejudicar, tanto muito quanto pouco, né? Tem que haver um equilíbrio, né, Bianca? Sim. Tem um estudo da doutora Diana, que é uma imunologista lá de Madrid, do IBA, que ela fez um estudo mostrando que células natural killer uterinas abaixo de 10 são ruins, tá? Para a questão da implantação do embrião, da placentação, da formação vascular da placenta. Então, quer dizer, não é só o aumento da célula NK, mas a diminuição dela também pode levar a essa falha de implantação. Então, é uma situação importante que deve ser avaliada em casais com história de abortos de repetição e naqueles casais com falhas de implantação, né? Transfiram embriões, né? Ou transfiram embriões de qualidade que esses embriões não implantaram no útero, né, Bianca? Sim. É o que a gente sabe hoje em dia, né, Rogéria, que para uma boa implantação do embrião e uma boa evolução da gravidez, com o sucesso da gravidez, que é o nascimento de um bebê, a gente tem que ter um embrião de boa qualidade e um ambiente imunológico favorável para essa implantação, tá? Então, você pode ter um embrião muito bom, mas se você não tem essa questão imunológica favorável para boa implantação, placentação dessa gravidez, a gente, infelizmente, não vai ter uma boa evolução dessa gestação. São gestações que acabam evoluindo com pré-eclâmpsia, ou próprio descolamento de placenta, ou até um crescimento intrauterino retardado, diminuído, né, deficitário. Então, tudo isso, né, Bianca? É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de fatores, né? De fatores. Aí tem uma pergunta aqui. Como elas podem afetar a implantação do embrião? Aí, não sei se vale a pena você falar um pouquinho do TH1, TH2. Para haver uma boa implantação do embrião, tem que haver um bom equilíbrio das células imunológicas, né? A gente fala nesse perfil TH1, TH2. O perfil TH1, um perfil TH1 aumentado, você tem uma autoinflamação, digamos assim, nesse endométrio. Então, você tem liberação de interleucinas inflamatórias, fator de necrose tumoral alto, e isso vai fazer com que não haja a implantação correta do embrião, tá? Então, a gente tem que ter um aumento do perfil TH2, que seria um bloqueio dessa inflamação, tá? Um equilíbrio aí. Então, um perfil TH1 elevado vai levar à falha de implantação, à perda gestacional, e o perfil TH2 vai favorecer essa implantação. Certo. Tem que haver um equilíbrio entre os dois, né? Tem que haver um equilíbrio, isso. E como eu posso fazer o diagnóstico dessas alterações da célula NK? Como é que eu posso saber se minha célula, se eu tenho esse desequilíbrio, né, vamos dizer assim, da célula NK?
Como que eu Nós posso temos diagnosticar exames, isso? nós temos exames Uhum. de sangue que fazem essa avaliação, tá? Nós temos a atividade das células NK, em que as células NK da paciente são colocadas em cultura de placenta humana, e aí nós vamos Aham. avaliar a atividade dessa célula, se ela está trabalhando de uma forma adequada, nem muito alta, nem muito baixa, tá? Temos a dosagem das células NK uterinas, a avaliação dessas células NK no útero. Aham. E temos também um exame mais novo chamado KIR, que o KIR, ele é... Oh, meu Deus. Ele expressa, ele é um marcador que ele expressa na De superfície recepção. das células NK, tá? Isso, a Então, recepção, né, do endométrio para a célula, não é isso? O isso. que Então, um KIR, nós temos 3 avaliações de KIR, o KIR AA, o KIR AB e o KIR B, tá? O KIR Aham. A, digamos, seria o ruim, porque ele não Uhum. inativaria a questão pró-inflamatória da célula NK. E, mais recentemente, a gente está começando a dosar o TH1, TH2, para Isso aí ver vai como ser é muito que vai interessante. o perfil de É. linfócitos TH1 e TH2 da paciente, para a gente poder ver se essa paciente ela realmente tem alguma alteração imunológica que esteja afetando Aham. a evolução da gestação dela. Então, nós temos esses exames atualmente para avaliação imunológica desses casos. Tem a pergunta aqui de uma paciente que é a seguinte, Bianca. Qual o valor de referência das células natural killer no sangue? No sangue, a gente avalia como referência um valor normal até 10%, tá? Na Aham. atividade das células NK, que é um exame mais quantitativo, a gente avalia uma NK normal até 20%, Certo. tá ok? E no endométrio, consideramos um valor normal até 15%. No endométrio é até 15, né? Um pouquinho mais, Até né? 15, um pouquinho mais. Certo. Aí tem uma outra pergunta aqui, Bianca. As células natural killer podem causar o óbito fetal com mais de 20 semanas? Não, não. No terceiro trimestre a gente não vê esse padrão de inflamação pela célula natural killer. Não. O que notamos é que essa questão imunológica ela é muito importante no primeiro trimestre, tá? A experiência que eu tenho na prática é que a maioria das perdas em torno de 4 a 9 semanas, se não forem genéticas, né, isso é uma coisa É, importante é que o importante casal dizer tem, isso, né? é A gente tem que importante, falar né? isso, né, Bianca? Antigamente se falava que 50% das perdas gestacionais até 12 semanas eram de causas genéticas. Há pouco tempo eu Ah, li já um artigo falando que 70% das perdas até 12 semanas são de causas genéticas. Então, quer dizer, afastando essa questão genética do embrião, o que eu reparo, o que eu observo, isso aí é uma prática, é um dia a dia meu, que as gestações que se perdem entre 4 a 9, 10 semanas são de causas imunológicas, tá? Você vai ver a avaliação imunológica do casal, você tem aí um aumento de células natural killer, um aumento da atividade da célula natural killer. E fora os sim, outros fatores que também vão gerar esse aumento aí de um processo inflamatório uterino. Nós temos as trombofilias, as doenças sim. metabólicas, a obesidade, a hipertensão. São A fatores própria que endometrite juntos... também, né? A endometrite é uma Oi, a causa de própria falha de... endometrite, claro, É, claro, a claro. endometrite é. Aí me perguntaram aqui, tem que investigar homens e mulheres? Olha, esse exame novo chamado KIR, né? Ele é um exame que Aham, ele é feito com sangue da mãe e com sangue do pai. Tá? A função desse exame é avaliar a questão do KIR ligado à mãe, a célula NK da mãe, e o certo. HLA do pai, o HLA-C do HLA pai. paterno. Né? Aham, Tá? Então, é um exame que usa o sangue dos dois para essa avaliação. Agora, eu sempre peço para o marido, né, o cariótipo para avaliar a parte genética do marido também, assim como da mãe. Eu tem como. vejo o marido como um todo, né?
Se ele tem deficiência de vitaminas, isso pode alterar também a qualidade do espermatozoide dele, se ele tem uma doença metabólica, se ele tem uma infecção, isso tudo também é avaliado. Você tem que olhar os dois, na verdade, né? Sim. Abortos recorrentes e todos sem embriões implantados podem ser pelas células NK? Como é que é a pergunta? Desculpa. Abortos recorrentes e todos eles sem embriões, deve ser gravidez anembrionada. Sim, anembrionado. Podem ser pelas células NK? Sim, podem. Podem, né? Podem ser. Uhum. Bom, como é que... Existe um tratamento para esse problema, Bianca, da alteração imunológica pelas células NK? Quais são os tratamentos que são instituídos? Sim, né? Apesar de muito controversos, né? Os estudos, eles mostram, os estudos, eles pegam os casos, avaliam, fazem os exames, usam as medicações, a grande maioria dá certo, mas você pega lá no estudo, no finalzinho, assim, precisam ser feitos mais estudos, mais análises, né? Mas, não, assim, não se afirma nada, né? Não tem afirmações, não se afirma só nada. conjecturas. E aí, é um problema. Aí no dia a dia a gente pega, né, as situações e vamos tentando resolver, né? Sim, existem. Qual a função do tratamento relacionado à célula NK, né? É você bloquear essa ação inflamatória dela, fazer uma imunomodulação dela, né? Para que você tenha essas citocinas, esse fator de necrose tumoral alfa, eles deixem de trabalhar e com isso não haja agressão sobre a placenta, sobre o embrião. E aí, o que nós usamos como imunomoduladores atualmente? Como é que é o nosso dia a dia? Isso vai depender de cada caso, de cada situação, se a pessoa tem outros fatores clínicos que possam impedir o uso das medicações. Bem, então, atualmente, eu indico o corticoide, o intralipídio, tá? O corticoide é uma glicoproteína, ele tem uma ação anti-inflamatória, todas essas medicações, tá? Elas são usadas já nas tentativas de gravidez e dependendo da medicação, elas são usadas até 12 semanas ou 20 semanas, enfim. Então, nós temos o corticoide, o intralipídico, que é uma emulsão, o intralípido, que é uma emulsão de lipídios, tá ok? O filgrastim, que é a colônia estimuladora de granulócitos. Nós temos também imunomoduladores que são utilizados em pacientes com doenças graves reumatológicas, tá? E hoje em dia todo mundo já ouviu falar em hidroxicloroquina. Tá? Tem isso também, né? Ela pode ser usada para isso, né? Mas que é uma medicação que ela também tem uma ação imunomoduladora sobre o fator de necrose tumoral alfa. Tá ok? Então, eu tenho pacientes que já fazem uso da hidroxicloroquina por conta de uma artrite reumatoide ou de um lúpus. Do lúpus, né? Já usam, né? Habitualmente, né? E aí, as pacientes que não conhecem ou não fazem uso regular, elas me perguntam, poxa, mas não tem problema para o bebê? Não, não tem. Não tem pode ser usado. Não. Nível bom de... Não tem, pode ser usado. Então, atualmente, o que nós temos é isso, tá? O corticoide, que é a prednisolona, o intralipídio. Aí, o intralipídio, eu vi até uma pergunta aqui. Lipofundin ou intralípide são nomes comerciais, tá? São nomes comerciais, é a mesma substância, né, Bianca? É a mesma substância. Nós temos atualmente no mercado o lipofundin, o esmofilípide, que é o mais comum, tá? Há pouco tempo ainda tinha o lipovenus, eu não sei se ainda estão comercializando o lipovenus, mas são todos a mesma coisa. Eu estou vendo uma outra pergunta aqui, imunoglobulina ou intralípide? Os estudos mostram que a ação do intralipídio, ele tem a mesma ação imunomoduladora que a imunoglobulina. Tá? Então, desde que começamos a usar o intralipídio, eu comecei a usar o intralipídio, se eu não me engano, em 2015, por aí. Nossa, tem bastante tempo, bastante tempo. Já tem bastante tempo.
eu nunca mais prescrevi imunoglobulina. Eu cheguei a prescrever, eu tenho uma grande Sim. amiga, uma amiga irmã que fez imunoglobulina, Aham. mas eu via muitos efeitos colaterais, muitos. E Sim. fora o valor, né? Imunoglobulina É humana, muito caro, né? Não tenho nem ideia de quanto está custando, mas é muito caro. olha, se eu não me engano, deve estar em torno dos 7 a 8 mil reais a dose. É É muito, caro muito porque é um caríssimo. derivado de sangue, né? Então, É. por ser muito caro, por ter muito efeito colateral, eu praticamente abandonei a imunoglobulina e uso o intralipídio. E, Bianca, como é que é feita como é que é a prescrição, a posologia do intralipídio? Como é que é correto a paciente utilizar? Tem um Então, a protocolo, né? gente, tem um protocolo tanto para quem vai tentar engravidar naturalmente, quanto quem vai tentar fazer transferência de embriões. Aham. É feita uma dose antes da transferência, uma dose ali no mês Isso. que for tentar, e com beta positivo, repete-se essa dose a cada 3 a 4 semanas, até 20 semanas de gestação. É uma medicação que tem que ser diluída em soro fisiológico, É porque ela é tá? muito densa. Eu já vi pacientes fazer em casa, já vi Ah, não, elas já ouvi, fazem. né? Só que isso é Elas errado. fazem, ó. Isso é uma medicação que tem que ser feita em ambiente médico. Um Médico. ambulatório, uma clínica, um hospital. Né? Você tem que ter todo Porque um se tem alguma cuidado com a complicação, né? higiene. Alguma reação. Graças a Deus nunca vi, mas isso pode acontecer, então você tem que ter uma equipe ali, você tem que ter um médico ali para atender a pessoa, Se houver algum problema, se né? houver algum problema. Ah, fizeram uma pergunta aqui. Nossa, tem muita pergunta, Bianca. Tem Eu estou muita vendo aqui. pergunta, meu Deus do céu. Aí perguntaram aqui, células NK em 36% no endométrio, 8% de células estromais, é bom para engravidar ou preciso de medicação? Perguntaram isso aqui. 36% está acima do normal, precisa de medicação. 36%, né? Você falou que é 15% no endométrio, Sim, não é isso? sim, sim. 15%. Aí perguntaram aqui também, células NK em 21%, precisa tomar corticoide ou intralípide? Está bem ali no 20, No 21% no limite. sangue, né? Depende do exame que for. Se for a atividade da NK, tá bem no limite da normalidade. Mas vai depender da paciente, vai depender do caso. Tem que ver se É ela aquilo que tem. nós conversamos também, por exemplo, se a paciente tem, por exemplo, Hashimoto, tem uma doença autoimune, né, anticorpos para tireoide, então já tem uma questão imunológica importante. Já Talvez tem valha uma a pena fazer o indicação. corticoide também, né, Bianca? É isso também, porque Mas se for uma antihemoglobulina, paciente com hipertensão, a gente tem muito cuidado com corticoide em corticoide. paciente com hipertensão, que pode piorar a hipertensão da paciente. Então, isso é uma coisa que aí tem que ver o caso. Aham. Tem outras perguntas aqui. Peraí, calma, vamos na nossa. Bom, outra pergunta. Nas doenças autoimunes, as NK podem estar alteradas? Sim, nós respondemos isso, né? Sim, sim. E é uma coisa que eu acho que eu até conversei com você na outra live, a paciente com endometriose, ela pode ter Ah, uma NK sim. alterada, paciente com adenomiose, né? Aham. Eu fui a um congresso ano passado, o Congresso Brasileiro, retrasado, na verdade, uma clínica lá do Rio Grande do Sul, que ele estava usando intralípide em todos os embriões congelados, toda paciente que tinha embrião congelado, toda transferência de embrião congelado que ele ia fazer, o ano inteiro eles fizeram intralípide nos pacientes, para mostrar, provavelmente, algum trabalho que eles estavam fazendo, se estava aumentando a taxa de implantação, entendeu? Ai, que bom. Sem critérios para NK alterada. Geral, de uma forma geral, A sabe? geral, sem ter endometriose, sem. Sem nada. Para toda transferência de embrião congelado que eles fizeram, eles usaram intralípide previamente. Mas em Como trabalho. Mas em pacientes que já tinham feito alguma transferência e não tiveram Não, sucesso, não. Em todas as pacientes da todas. clínica.
Ele falou isso no Congresso. Não vou citar quem foi o médico, mas ele Sim, falou isso no Congresso e falou que estavam usando isso como uma forma de avaliação para saber se ele realmente interferiria nessa. Eu acredito que sim, né? Eu acho que mesmo a paciente sim, que não tem sim. problema, eu acho válido. Eu acho válido fazer. Porque se você parte do princípio que é um corpo estranho, né? Vem material genético do marido ali, que é avaliado nessa história, é uma forma também de você evitar essa rejeição, né, Bianca? Eu acho que Sim. é interessante, né? É o princípio da imunologia da reprodução, né? Ver o Aham, embrião como um enxerto. como enxerto. Porque Exatamente. a partir do momento que ele é 50% HLA materno e 50% HLA paterno, Paterno, pois é, então 50 mãe, 50 pai, o sistema imunológico da mãe vai tentar rejeitar esse embrião. a Né? tendência é essa, né? Então precisa haver um equilíbrio imunológico aí para que isso não aconteça. Agora, essa pergunta é minha que eu vou te fazer. Uma pergunta que quando eu fiz minha pós-graduação lá em São Paulo, a primeira aula que eu assistia há muitos anos atrás, de reposição assistida, era uma embriologista que estava dando a aula, e eu perguntei para ela se eles tinham essa observação clínica que eu tinha, né, no meu dia a dia, e a respeito do seguinte: geralmente quando a paciente ela é engravida, de alguma forma ela fica mais apta a engravidar novamente, fica mais fácil para ela engravidar novamente, né? Sim, Provavelmente, eu acredito que tenha a ver com essa questão também de uma dessensibilização. Teria sentido isso que eu estou sim, falando, Ana? sim, claro, claro. Aham. É, eu vou falar do meu caso, né? Eu cheguei a fazer o tratamento com ILP na época em que a ILP era Liberada, né? poderia ser feita, né? Aham. E assim, na época era o Crossmatch, né? Então eu fiz um Crossmatch, deu negativo, fiz o tratamento com ILP, positivei e tal, tive o meu filho. E aí eu perguntei pro doutor Barini na época, se eu quiser ter um outro filho, eu vou precisar fazer tudo de novo. Tudo de novo? Aí provavelmente não, porque você vai se tornar positivo e tal. E realmente, 6 anos depois eu É, engravidei da minha filha e eu tinha um crossmatch positivo. Então, quer dizer, você vê ó, quanto quanto tempo depois, né, Bianca? muito 6 tempo anos. depois, 6 anos, É, né? E quer dizer, houve uma dessensibilização. E aí, a partir daquela gravidez que eu consegui levar até o final, o meu sistema imunológico reconheceu aquela outra gestação e eu sim. levei a gravidez até o final. Então, e os estudos falam sobre isso, tá? A Aham. paciente que consegue levar uma gravidez até o final, após o tratamento que ela fez, o tratamento que for para essa questão imunológica, ela tende a conseguir ter sucesso em outras gestações, tá? Então, até Pode perguntando, acontecer, pode tem uma acontecer perguntando, de né? ter perda, mas aí você tem a questão também, a grande questão que eu sempre falo, a questão genética. Aham. Isso a gente Né? não pode esquecer, em Não, hipótese alguma. Não pode esquecer. Agora, Bianca, estão perguntando aqui como que se trata agora a paciente que tem crossmatch negativo, quando ela faz o teste do crossmatch e vem negativo. Como que se faz esse tratamento? Já que não o se que a pode gente mais está fazer. fazendo com a questão do NK, tá? O intralípide, o Aham. corticoide, Mesma tá? É coisa, né? a mesma AS. coisa. Aí colocaram uma pergunta aqui. 2 abortos na 23ª semana Eu estou o vendo essa pergunta aqui. você viu, na 6ª semana, poderia ser pelas células NK? Caímos de novo na situação genética. Eu pensaria em genético, tá? Porque ela conseguiu levar 2 gestações até 23 semanas. O que que houve para essa perda? Provavelmente uma trombofilia, ou pelo histórico, provavelmente deve ter sido trombofilia, ou uma infecção, ou uma má Ou formação. então aqui ela não explicou para a gente, mas pode ser que tenha havido incompetência cervical, não sei se foi um aborto Também, que é muito por comum, né? incompetência, não sei, pode ser, É, né? pode ser. Realmente, se houve morte fetal intrauterina,
trombofilia, né? Vamos Trombofilia. pensar aí o estudo da placenta esclareceria, né, no caso, né? Sim. Mas se ela entrou em trabalho de parto, pode ser a questão da incompetência istmo-cervical. Outra pergunta. A célula NK pode causar malformações além do aborto? Não. A malformação é genética. Né? Não tem a ver com a genética, ela é só na parte imunológica, tem que deixar isso bem Bem claro. claro. Né? Malformação, desenvolvimento celular na hora ali da fecundação, da divisão celular, lá inicial, alguma coisa aconteceu ali que levou à malformação. Não é imunológico. Estão perguntando aqui se depois do intralípide é interessante repetir a biópsia de endométrio para saber se houve essa modificação. Nossa, tem muita pergunta. Da célula NK. Tem bastante perguntas. Olha só, se for fazer uma pesquisa, sim. As dúvidas são muitas. Mas é um assunto interessante, né? É assim, cada vez que eu estudo, eu acho que aí eu acabo, caramba, não sei nada. Aí vou estudando, porque é um assunto que vai mudando, as coisas vão mudando. Mas vamos lá, pergunta. Se for para uma avaliação, estudo, sim. Mas, geralmente, quando você passa para intralípide, a paciente já está numa tentativa de gestação, seja ela natural ou transferência de embrião. Né? Então, quer dizer, se ela fez a dose do intralípide ali naquele período do 6º, 8º, máximo 10º dia do ciclo menstrual, você vai fazer uma biópsia desse endométrio lá na fase lútea, em que ela já pode estar grávida, não tem o porquê. Como. Né? Não tem. Então, só fazer um estudo, se a pessoa estiver disposta a fazer o intralípide, não tentar engravidar, e aí fazer a pesquisa lá na fase lútea, mas isso na nossa prática eu não acho viável. Fica difícil, porque a pessoa está na tentativa de engravidar. Não dá para fazer uma biópsia na fase lútea. Não vai fazer uma coisa. Agora perguntaram aqui, Bianca. Há problema em não diluir em soro fisiológico o intralípide? Aquilo que você estava falando, né? Porque é muito denso. O que é um intralípide? É uma emulsão de lipídios, né? É gordura. É gordura. Você não pode fazer uma embolia pulmonar gordurosa? Gordura, né? Sim. E aí estão perguntando quais as contraindicações para o uso do intralípide. Olha só, antes de prescrever o intralípide, eu peço uma série de exames, tá? Eu doso IgE específica para os componentes do intralípide. O intralípide, basicamente, ele é feito a partir de soja e ovo. Mas como ele pode haver uma reação cruzada com o amendoim, eu peço IgE para amendoim, eu peço um hepatograma, eu peço um lipidograma. Então, antes da aplicação do intralípide, esses exames são necessários. Eu vejo muita gente fazer intralípide sem fazer esses exames. Elas fazem em casa, Bianca. Eu sei. Elas fazem em casa. Já soube, a primeira vez que eu soube, eu falei, meu Deus do céu, não façam isso. Não façam isso. Não. Perguntaram aqui, alérgicos a frutos do mar podem tomar o intralípide? Tem que dosar IgE, tá? Tem que fazer a dosagem de IgE para fazer IgE específica ali para o fruto do mar. Outra pergunta. Paciente com FAM reagente e NK de 10%, pode tomar a medicação? Ou tem que tomar a medicação? FAM positivo e NK? E é natural killer de 10%. Sim, pode. Não tem que tomar corticoide, né? Só pelo FAM positivo, reagente alto. Sim, mas nessas pacientes eu geralmente faço corticoide e intralípide, Rogério. Dependendo assim, dependendo do nível do ANK, dependendo do número de abortos. É melhor, né? Porque já tem o FAM, que é um fator de resposta imunológica já alterada, né?
Eu estou vendo as perguntas aqui também. Tá vendo também? Ah, olha só. Fã reagente, trombofilia, aborto espontâneo, mesmo usando anticoagulante, né, que é a noxaparina, pode ter alteração de célula NK? Pode. Né? Pode, sim. Tem uma que colocou aqui, coitada, aqui na minha cidade nenhum médico aceita aplicar. Estou com 5 abortos. Onde que ela Nem mora? com uma receita, não sei. Ela não fala. Pois é, ela não tem uma receita médica, né? Se ela tiver uma receita de um médico indicando... Sim. Acima de 40 anos, a paciente pode tomar o intralípide? Outra pergunta. Sim, claro. Claro, se ela não tiver nenhuma contraindicação, se ela não tiver uma IgE específica positiva, aumentada, se ela não tiver uma dislipidemia grave, se ela não tiver uma esteatose hepática grave, sim. A endometrite e a endometriose podem aumentar as células NK ou é o contrário? Podem. Processo inflamatório, né? Sim. A endometrite é uma infecção. A endometriose é um processo inflamatório. Sim. Sim. Outra pergunta aqui, Bianca. Bebê com múltiplas malformações e o cariótipo normal pode ser fator imunológico ou trombofílico? Imunológico, não. Não. Trombofílico? Aí tem que estudar essa gestação, né? Como é que foi essa vascularização? Ela pode ser congênita e não genética, né? Congênita por deficiência vitamínica. Né? Pois é, ela pode ter tido alguma infecção durante a gravidez. Infecção. Pode ser megalovírus. A radioterapia, raio-x, né? Sim. Lá no início da gestação, tudo isso. Ou o próprio diabetes mal controlado, ele pode levar a uma formação fetal, né? A gente sabe, um diabetes mal controlado. Sim. Uhum. Nossa, muita pergunta, gente. Tem uma interessante aqui. Tem diferença não usar no início e sim só após o beta positivo? Eu acredito que seja o intralípide. Sim, tem uma diferença. Né? Qualquer medicação que você vai usar para você controlar a célula NK, ela deve ser usada já nas tentativas. Agora, eu tenho paciente que chegou para mim, estava grávida, com NK alto. Não, vamos usar a medicação. Entendeu? Claro. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas o ideal é sempre você preparar esse endométrio antes de engravidar. Preparar o ambiente endometrial, né, Bianca? Preparar o ambiente endometrial. Sim. É o que a gente falou, né? Uma gravidez de sucesso é o resultado de um bom embrião e de um bom ambiente endometrial para receber aquele embrião. NK aumentada tem relação com mutação do MTHFR? Não. A pessoa pode ter os dois problemas, ter um só. Mas são distintos, né? São distintos. Eu li isso aqui. Dermatite atópica sendo considerada uma doença autoimune, mas células NK no endométrio é ruim para a fertilidade? Isso. A dermatite atópica é uma doença alérgica, né? Muitos chamam de asma na pele. Né? Então, você tem aí uma gama de alterações do sistema imunológico, tá? E você tem um aumento aí de TH1, você vai ter aumento de fator de necrose tumoral alfa, e ela tem uma célula aumentada no endométrio, é ruim para a fertilidade, sim. Né? E aí é uma paciente candidata aí à terapia com corticoide, com intralipídio. Sim. A perguntar aqui, como tratar agora o crossmatch negativo novamente, né? Que eles chamam RP, né? Olha só, essa pergunta foge um pouco do que a gente está falando, mas procede também, porque nesses casos também, às vezes o Clexane ele tem um bom resultado, né? A nossa parina, ela promove melhor essa angiogênese, né? Da placenta, vamos dizer assim. Então, estão perguntando se o Clexane seria indicado no caso de aborto, por síndrome de HELP. Sim, síndrome de HELP sempre. Claro.
Claro, sim. E eu prescrevo o AS também, tá, Rogéria? Você passa, né, Bianca? É. O AS eu não indico só para aquelas pacientes com SAF, não, tá? Eu geralmente, pacientes com trombofilia, eu passo o AS também. Geralmente paciente de tratamento de fertilização, eu gosto de usar AS. Sim. Eu gosto de usar. Eu acho que ele ajuda por várias questões, né? A questão da própria formação ali, da implantação embrionária, né? A questão vascular, do endométrio. É A bom por questão várias... imunológica aí também de ser um imunorregulador também. É um imunomodulador, é interessante, né? Eu só As, não uso naqueles pacientes que têm um quadro alérgico, aí realmente não tem como usar, né? tem paciente que Assim, não tolera, né? Tem intolerância a AS. não, você faz As células urticária, NK, faz lipedema. faz uma outra opção, né? As células Sim, NK podem gerar óbito fetal com mais de 20 semanas? não, Não, né? Eu te não. perguntei isso. Colocar aqui, ó. Tem uma alteração no sangue, 12%, e no endométrio, 5%. Tenho que fazer tratamento imunológico? A pergunta é essa. Tenho também Aí, trombofilia adquirida. Tive 3 abortos espontâneos antes da 10ª semana. Qual seria o tratamento ideal para mim? trombofilia adquirida, ela deve ter um anticorpo anticardiolipina ou fosfatidilcerina ou anticoagulante lúpico positivo. Então, já é uma paciente que tem indicação de fazer o AS, né? O ácido É, acetil salicílico. certo. E aí tem que ler. Se ela teria indicação de fazer um corticoide também, alguns protocolos indicam corticoide para pacientes com SAF. Seria uma opção também. Certo. São tantas perguntas, Bianca. Tive 2 abortos. Tem alteração da célula NK, trombofilia e o crossmatch negativo. Qual seria o tratamento? Porque as vacinas foram proibidas. Tem sempre essa dúvida, né? Da questão da Sim. vacina pode ser substituída. Elas têm essa dúvida. A vacina era um ótimo tratamento, né? Pois é, ela melhorava essa questão aí do TH2 com TH1. E aí, quer dizer, infelizmente ela foi proibida. Só tem um serviço autorizado a fazer vacina do marido no Brasil, que Aham. é o serviço do Dr. Manuel Sarno em Salvador. Ele está fazendo uma pesquisa junto à Universidade Federal da Bahia. Então, ele é a única pessoa Projeto autorizada. que você falou, né, É uma Bianca? pesquisa, né? E aí a Aham. gente não sabe quanto tempo vai levar essa pesquisa, né? Então, ele é a única pessoa que tem essa autorização para fazer. Mas vamos à pergunta, desculpa, acabei esquecendo da pergunta da paciente. Então, ela tem trombofilia adquirida, ela teve abortos espontâneos antes da 10ª semana. Qual seria o tratamento para ela? Tem que fazer o tratamento imunológico? Aí ela tem que fazer os exames, né, para ver se precisa fazer aí um intralipídio. Mas foi o que eu falei, se ela provavelmente deve ter SAF, a indicação seria o AS mais o corticoide. Perguntaram aqui uma coisa também que eu achei interessante. Qual a relação da vitamina D com as células NK? Existe relação? Sim, Essa eu pergunta, esqueci de falar. Tanto a progesterona quanto a vitamina D, hoje em dia, elas são utilizadas para fazer essa imunorregulação também, eu gosto muito de tá? progesterona também, sempre usei muita. Sempre usei muita Sim. progesterona. Os meus protocolos eu passo para essas pacientes com aborto de repetição a progesterona. Agora, É. eu li um artigo, não tem muito tempo, falando da dehidrogesterona, Aham. que ela tem uma ação muito boa sobre pacientes, sobre células NK aumentadas.
Sim, eu tive uma aula no Congresso Internacional agora online, em abril, e um professor falou só sobre dihidrogesterona e falou exatamente nessas pacientes que tinham um aborto de repetição ou falha de implantação, que o resultado era muito bom. Eu tenho feito já, nas tentativas, eu já tenho passado para essas pacientes com NK aumentado. Você costuma passar na segunda fase, né? Sim, Na na fase segunda lútea, na verdade, repor a fase lútea. Sim. E aí, com Então, beta vitamina positiva, aumenta a D é o dose. normal, né? A A vitamina D tem que vitamina estar D, no nível normal. existe atualmente uma pandemia de carência, né? De vitamina D. Nossa, eu vejo pacientes com 12, 12. 16. É isso aí, 12, 16. Impressionante, né? Eu vejo Sim. também. E para que Baixíssimos. não sei se você vai concordar comigo, para essa questão reprodutiva, o ideal é um valor entre 50 e 90, pelo menos os É artigos que eu li que falam sobre isso. isso mesmo, 50, 90. E Então a gente tem assim, uma dose maior mesmo, não tem jeito, não dá para ficar, sim, né? Tem que repor. É importante. repor, acertar essa dose e manter durante a gravidez, né? As minhas Procurar manter. pacientes todas, elas praticamente usam a gravidez inteira. Então, quer Olha aqui, dizer, tanto a outra vitamina D pergunta. quanto... Oi. Aborto de 32 semanas e outro com 8 semanas. Trombofilia. NK de 12,5% no sangue. Tem indicação de intralípide? 32 semanas já não é aborto, né? É. Já a perda gestacional. Perda É, gestacional. ela Aí tem teve quanto de 8 NK? semanas. Depois teve outra perda com 8 semanas. E uma Mas NK de quanto? 12,5 no sangue. O ideal seria fazer atividade, né, da NK, ver como é que essa NK se comporta aí na Profundamente. placenta. Oi? Pesquisar mais profundamente, né? Pesquisar, porque essa perda de 8 semanas pode ter sido genética, né? É, foi mais cedo, né? Sim. Tá. As células NK aumentadas no sangue significam que também estão aumentadas no endométrio? Não Existe essa relação? necessariamente. Não Não necessariamente, né, Bianca? necessariamente. Não, não É. necessariamente. Agora, também tem a questão do ciclo menstrual, em que fase do ciclo dosar essa NK. O aumento da NK pode estar relacionado também à baixa de vitamina D. É. Isso é uma coisa que tem que ser vista. O que eu Pode faço nesses casos? de repente, a anovulação, ou se a ovulação, a baixa da progesterona também na segunda fase, pode ser, né, Bianca? Dentro do que você Pode, está pode, falando, né? pode. Essa posição de progesterona é importante mesmo. Quanto Sim. tempo dura a eficácia do intralípide no organismo? Os protocolos falam uma dose a cada 8 semanas até um beta positivo. Tá? Então, a gente conta que esse intralípide ele tem esse efeito aí de 60 dias. Uhum. Tá? Bem, se a paciente fez, por exemplo, fez esse ciclo agora, não engravidou esse ciclo, ela não precisa fazer o ciclo seguinte, Ele tá? pode Ela pode, fazer, eu achei que era ela 30. pode fazer a cada 8 semanas. 8 semanas. Agora, fez esse ciclo agora de agosto, não engravidou. Aí no ciclo de outubro ela engravida, com beta positivo ela vai fazer. Porque aí já Ah, muda o perfil muda dela o protocolo, imunológico, né? entendi. Sim. Certo. É necessário fazer o exame para NK, assim, aqui seria no melhor dos mundos se a gente pudesse dosar TH1, TH2 dentro do que a pessoa está perguntando. Vou te perguntar. É necessário fazer o exame para NK antes de fazer a TEC, sabendo que fiz a FIV ano passado e o embrião não desenvolveu? Sim, se ela já tem história de falha de implantação, né? É indicada a avaliação da NK para ela poder partir para uma outra transferência.
Principalmente se esse embrião era de qualidade, boa qualidade, né? O embrião Sim, aparentemente de boa qualidade. sim. Muitos pacientes. Muitos já chegam com resultados de embriões biopsiados, né? Embriões euploides, Sim, e que aí porque não deu nada, né? Um beta negativo. acho que nem um beta negativo. Pelo jeito, né? Pelo que ela colocou Sim. aqui. Existem dois exames diferentes de célula NK no sangue, um quantitativo e outro de atividade da célula NK. Sim, Acho que sim. É. ela A falou, atividade ele é mais específico, né? Ele é bem mais específico. ela acho que ela quer saber mais sobre essa questão da atividade, como poderia ser feito. Acho que É um exame seria um exame melhor, mais específico, porque ele vai testar o funcionamento da NK da paciente numa cultura de placenta humana. Tá? Mas assim, que eu saiba, eu só conheço um laboratório, né, que faça, e aonde? e Aqui no é em Rio não, né? Campinas. Não, em Ah, eu acho que Campinas. em Barini. Ah, O que as pacientes têm me falado é da questão da logística para enviar o material. Agora, né, na questão de pandemia. Antes da pandemia era tranquilo. Mas uhum. agora, com a questão da pandemia, muitas, não, ainda mais se são pacientes mais de cidades mais do interior, elas não conseguem mandar, É mais tá? difícil, né? E aí eu Complicado. tenho solicitado para elas a NK do endométrio. Certo. Outra pergunta. 4 abortos, todos com 8 semanas. Agora vou tentar uma FIV. Há maior chance do embrião implantar no útero? Mas o embrião implantou, né? Porque ela não Sim. tem. Acho que nesse caso aí, não sei. O que você acha, Breno? Eu acho que não seria o caso. Ela tem que primeiro ser investigada, né? Do ponto de É. vista genético, imunológico, ela e o marido. A própria trombofilia também, né? Porque você chegou até 8 Sim, semanas. sim. E aí, se ela for partir para uma fertilização sem investigar nada, o risco dela ter um insucesso é grande. Pois é. Porque 8 semanas, de certa forma, ela não teve uma dificuldade implantacional. Ela conseguiu Não, implantar. não conseguiu implantar. É. Agora, por que não foi à frente? Tem que saber se é por Sim. conta de uma malformação genética, né? Genética, se o casal Ou tem alguma alteração, é muito raro, né? O que eu falo para os casais. É muito, muito raro. Nesses 12 anos que eu faço imunologia da reprodução, eu só vi 3 casos aham, de a esposa ou o marido com um cariótipo alterado, bem alterado, em que a indicação foi até ovo doação ou esperma doação. Então, quer dizer, graças a Deus é uma coisa muito, muito rara. é Mas raro, pode tem que ser acontecer. feito, pode acontecer, mas tem que ser feita a avaliação genética do casal. É porque você pode ter as alterações, na verdade, você até pode ter uma pequena translocação, tanto no homem quanto na mulher, mas que são compensadas Sim, quando existe a mistura do material genético, formação do sim, embrião. sim, Então, as balanceadas, elas normalmente elas se compensam nesse processo, sim, né? Na sim. troca do material genético entre. Não, já vi casais com translocações que depois conseguiram, ou era trombofilia, ou era questão de GNK, e aí trataram e Ah, conseguiram, né? não houve Então, quer problema, dizer, né? uma alteração grave é muito raro, muito, muito raro. Ah, essa pergunta que eu achei interessante. O intralípide tem efeitos colaterais no sistema imunológico? Há risco durante a pandemia? Qual o efeito dele no corpo para manter a gravidez? As pessoas me perguntam sobre isso. Poxa, mas se eu vou usar uma medicação que vai bloquear o meu sistema imunológico, eu vou ficar mais suscetível a ter outras infecções. O que eu falo para os pacientes e que eu vejo no dia a dia? A dose é muito baixa, né? Então, e é por um período curto de tempo, assim, que a paciente vai usar aquela dose. Então, não chega a ter uma repercussão clínica a ponto do paciente ficar suscetível a mais infecções, Eu nunca vi tá? nenhum E problema eu assim nas também pacientes não.
E até mesmo que antes do paciente fazer o tratamento, eu peço toda uma investigação imunológica de imunoglobulinas para ver se esse paciente tem alguma imunodeficiência Ainda que tem isso, possa né? aumentar o risco desse paciente dessa paciente ter uma infecção. Então, não, o que eu já vi, nunca li nenhum relato de efeito colateral do intralípide, mas o que eu já vi, paciente se queixa, não é comum, mas acontece, é da pessoa ficar, doutora, eu fiquei enjoada no dia da aplicação, doutora, depois que eu fiz a aplicação do intralípide, eu fiquei cheia de espinha. A pessoa tem Ah, acne, eu já vi também, paciente né? reclamar. Mas assim, é uma coisa muito pontual e que depois de alguns dias melhora. Tem alguma outra pergunta que você tenha visto aí, Bianca? Tem uma aqui, sabemos que a doença celíaca pode mudar os fatores de coagulação e aumentar as células NK. Então, a intolerância à lactose também causa esses processos? São Acho que ela intolerâncias alimentares, né? Tanto a lactose quanto ao glúten, você tem um aumento aí inflamatório, também são doenças, é tudo doença imunológica, né? Então, as doenças tá. imunológicas, elas alteram aí esse eixo TH1, TH2, com aumento de interleucinas pró-inflamatórias. Então, paciente que já tem alguma doença História. imunológica, ela vai ter uma chance maior de ter um aborto, ela vai ter uma chance maior de falha de implantação. Eu não estou querendo dizer que isso seja um pré-requisito. Todo mundo que tem alguma doença autoimune não vai ter filho. Não, não é isso. Não, Mas são pacientes que precisam ser investigados, que precisam ser tratados. porque elas são mais suscetíveis, né? Elas têm um processo inflamatório, já uma resposta imunológica já alterada, né? Doença de Sim. Crohn, né, Bianca, também. Lúpus, né? Tudo isso. Tem uma pergunta interessante aqui. Nunca engravidei. Prescrição de filgrastim e não de intralípide? Ah, O filgrastim, ele é um estimulante de colônia de granulócitos, também tem a questão imunomoduladora, mas ele é muito usado também para pacientes que têm uma falha de crescimento do endométrio. te perguntar isso, mas aí ele é usado intraútero ou ele é usado, é subcutâneo, não é isso? A ação É dele? Ele é subcutâneo, subcutâneo, tá? O protocolo que eu tenho é subcutâneo. não é intrauterino, Não, local. não, não, não. Ele é subcutâneo uma vez por semana, Bianca, o filgastrim? Ele é feito a cada 5 dias, a partir do período ovulatório, depois de 5 dias da ovulação. Ele é feito a Aham, cada 5 dias até o resultado do beta. Beta certo. negativo, óbvio, para de usar, e beta positivo, uma dose a cada 5 dias até 9 semanas. Até 9 semanas. E ele tá, nesse caso, a indicação dele seria para quando você tem associação dessa alteração do endométrio também, mais para quando você tem NK no endométrio, ou não necessariamente? NK aumentada e esse endométrio que não cresce, que ele vai estimular ali o crescimento. Ou quer terminar e começar outra? Ô, Bianca, olha só, faltam 6 minutos, né, Bianca? 4 minutos, Sim. né? Não, dá para fazer mais uma resposta. Tem uma filha de 6 anos, 4 abortos habituais, NK de 34,1, usei intralípide, tive outro aborto. Para a próxima, associe doxicloroquina com intralípide? É uma opção. Usar as duas, né? Os dois Sim. associados, né? Hidroxicloroquina é de quanto? 200, 400 miligramas? Qual é a dose, Bianca? 200. Oi? 200 miligramas. 200. Ah, sim. Diariamente, né? Sim, a partir da fase lútea, tá? Eu faço assim, a partir da fase lútea, beta Ah, positivo vai usar até 16 semanas, beta negativo para, e aí retorna de novo na fase lútea. certo. Tem uma filha, 2 abortos antes da 10ª semana,
esclerose sistêmica, olha só, FAN de 1 para 640, reumatologista não liberou o uso de corticoide. Aí perguntaram assim, procura outro reumato? Seria bom, né? Ela tem indicação de corticoide. Ou até mesmo da hidroxicloroquina, né? O hidroxicloroquina, de repente, né? Acho melhor ligar para você, né, Bianca? Fique à vontade. Uma consulta contigo. Não, acho que é interessante, né? Porque tem que saber manipular essa parte imunológica. Olha só, fizeram uma pergunta aqui, ó. A maioria dos médicos não aceita o tratamento para NK-cell. Qual a opinião de vocês sobre isso? Posso falar? Fala, Bianca. Pode falar. Nós temos 2 minutos. Você que vai muito aos congressos internacionais, gente, eu acho que as pessoas precisam se atualizar um pouco mais, né? Porque se fala tanto, né, em célula NK nesses congressos, se fala tanto em trombofilia e tem médicos que ainda não aceitam isso, né? É normal. Não é normal, gente. Não é normal uma pessoa ter 2, 3, 4 abortos. Outro dia atendi uma paciente que ela já teve duas perdas, mortes fetais por pré-eclâmpsia, já com 30 e tantas semanas. E o médico falou para ela que é normal. Isso não é normal. Pelo amor de Deus. Chega a ser até uma crueldade você não investigar o mínimo, né? Então, eu não concordo. Eu gosto muito disso, é um assunto que me atrai, eu gosto muito de ler sobre isso, porque a gente vê os resultados na prática, né? Porque você só estudar é uma coisa, agora você tem que botar isso na prática. Acho que a gente vai ter que terminar e começar novamente, tá? Tá. Se a gente quiser falar mais um pouquinho. Como é que a gente pode fazer? Acho melhor, Bianca. Tá bom. Eu vou desligar aqui. 11 você segundos, me chama de 10, 9, 8.